Seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje, você vai aprender a como planejar o seu processo de vendas para que ele seja previsível, como criar estratégias para ter processos testados e escaláveis e como analisar as métricas do seu processo para que você tenha controle total das suas vendas. Bom, a primeira parte do nosso vídeo aqui vai falar do planejamento. Sem um bom plano, você não vai chegar a lugar nenhum. E eu tô aqui para te ajudar a criar um plano perfeito para a sua operação. Sobre o planejamento, a gente precisa definir primeiro os benefícios do seu produto e do seu serviço e quais dores ele resolve para o seu cliente. E aí, pode ser que você tenha uma linha de produtos e serviços. E aí você deve estudar cada um deles individualmente. Por quê? Um deles pode ser utilizado como chamariz, um deles pode ter uma taxa de conversão maior, o outro, quem sabe, pode ter um ticket médio maior. Então você tem que estudar estrategicamente qual o papel de cada produto no seu processo de vendas. E isso pode se aplicar a serviços também, tá? Porque dessa forma você vai conseguir criar estratégias personalizadas de acordo com os gaps da sua operação e às vezes aquilo que você de fato precisa vender. Porque imagina que na sua operação certo serviço está com uma demanda menor e você tem pessoas ociosas. É inteligente você criar estratégias para vender aquele serviço e ocupar essa equipe, tá? Um outro ponto é que a operação ela tem que estar totalmente alinhada com essa venda, que é justamente o que eu falei ali atrás. Da mesma forma que eu posso ter uma equipe ociosa, eu posso ter uma equipe sobrecarregada. Então, se eu não planejo bem e coordeno em conjunto vendas e operação, ou vendas e produção, no caso se for produto, eu posso ter um problema de gargalar a minha equipe e entregar um mau serviço ou errar na produção do meu produto. Indo para o segundo tópico aqui, a gente vai falar de ICP. Se você não tem claro quem é a persona que compra de você, ou seja, ou pessoa se você vender no B2C, ou empresa se você vender no B2B, provavelmente você está perdendo tempo com pessoas ou empresas que não são exatamente o perfil ideal do seu cliente. E para fazer isso, você precisa mapear primeiro quais são seus principais clientes. Se você já tem uma operação rodando, analise quais são seus clientes mais lucrativos, os clientes que compram com maior recorrência, os clientes que estão há mais tempo com você. Tente achar um padrão nesse meio para que você possa ir atrás de empresas ou pessoas semelhantes. E aí, você pode definir o ICP por geolocalização, você pode definir por idade, você pode definir por interesses, você pode definir por dores específicas, mas fato é, cada pessoa ou cada empresa vai precisar de uma comunicação dedicada e específica. O terceiro ponto aqui é que você precisa definir os canais de aquisição. Os canais de aquisição são importantes porque eu não posso depender apenas de um canal. À medida que esse canal parar de funcionar, eu posso prejudicar toda a minha operação. Pode ser que aconteça de você ter um canal mais lucrativo do que o outro. Exemplo, aqui na Turbo, a gente tem um canal de inbound, que a gente investe mais de R$100 mil por mês em anúncios, e a gente tem um canal de outbound, no qual pessoas prospectam empresas. O canal de inbound tem um custo de aquisição de cliente maior do que o do outbound. Só que eu não posso, a partir desse dado, deixar de fazer o inbound, porque hoje é o principal canal de receita aqui da empresa. É aquilo, né? Casa de ferreiro, espeto tem que ser de titânio, não pode ser de pau. Então, assim, vou dar um exemplo aqui de alguns canais. Inbound, outbound, eventos, representantes de vendas, recomendações. Fato é, muitas das vezes você está deixando de aproveitar alguns canais ou está focando naqueles que são básicos. Você tem que pensar de maneira disruptiva. Essa semana, a gente fez uma reunião pensando quais canais e quais estratégias a gente poderia fazer para atrair mais clientes. Dentre elas, workshops semanais, parcerias estratégicas com empresas, recomendações a partir de leads já descartados e perdidos. São coisas que a gente tem que fazer a todo momento na nossa operação e não só em sprint de vendas. O quarto ponto aqui é definir com clareza as expectativas de cada um dos canais. Se você já tiver um histórico de métricas, você vai conseguir destrinchar as expectativas de vendas em métricas de apoio. O que quer dizer isso? Se eu quero vender, vou trazer um exemplo aqui, se eu quero vender R$100 mil e tenho um ticket médio de 4 mil, logo eu preciso fazer 25 vendas. Só que a cada 4 reuniões eu faço uma venda, o que representa uma taxa de conversão de 25%. Ou seja, eu preciso de 100 reuniões para fazer 25 vendas. Mas lembrando que as taxas de conversão e as métricas, elas podem variar de acordo com cada canal. E é isso que eu quero trazer aqui, tá? Então você precisa entender, por exemplo, para cada canal qual a expectativa. Se eu tenho que gerar 20 reuniões do canal de recomendação, por exemplo, por mês, tá? E a cada 10 pedidos de recomendação eu recebo 5 contatos
e desses 5 eu consigo agendar 2 reuniões, logo, se eu quero fazer 20 reuniões, eu tenho que fazer 100 pedidos de recomendação. Então, funciona mais ou menos como essa matemática, e aí eu tenho que destrinchar essas métricas principais, métricas de apoio, para cada um desses canais. Bom, um outro ponto aqui, muito importante, talvez o mais importante que as empresas erram, é não definir exatamente o plano de ação para atingir aquele objetivo e não ter os responsáveis por cada um desses objetivos e também os prazos de atingimento disso. Tá? Então, até trago aqui uma referência do Vicente Falcone, que ele fala: um objetivo ou uma meta, ela só não é alcançada por 2 fatores. Ou o plano de ação estava errado, ou o plano de ação estava certo, mas você não executou. Isso é muito verdade, porque não tem um cenário em que um plano de ação é bom e ele é executado que a gente não atinge nosso objetivo, tá? Então, você vai definir os responsáveis por cada objetivo, o que vai ser entregue, como vai ser entregue e qual que é o prazo dessa entrega. Um outro ponto importante, se essa pessoa for líder, ela deve fazer os mesmos com os liderados dela. Por quê? O resultado de um líder é o resultado dos seus liderados, tá? E falando aqui de verdade, vendas, galera, é matemática, tá? Então, é basicamente fazendo um trabalho de números, com um bom planejamento de como isso vai ser executado e, de fato, ter a disciplina de executar isso. Bom, finalizamos aqui a parte de planejamento de vendas. Depois eu posso destrinchar com mais detalhes como que a gente faz aqui na operação da Turbo, mas eu vou partir para um segundo ponto, que é o ponto de processos. Os processos, eles tornam toda a cadeia de vendas escalável e previsível. Então, assim que você definir esse plano de ação ali em cima, está na hora de você executar. E eu diria o seguinte, provavelmente no início você vai ter que fazer alguns testes e partir de algumas hipóteses, principalmente se sua empresa é nova. Se você já tem uma empresa mais madura, você vai ter que fazer alguns testes, vai ter que trazer hipóteses, mas você já tem métricas passadas e dados para se pautar, tá? Um outro ponto é que antes de criar de fato qualquer processo, faça muitos testes e documente o que está sendo testado. Vou dar um exemplo. A gente está fazendo agora um sprint de recomendação com algumas empresas que foram descartadas ou congeladas aqui no nosso pipeline. E aí eu fiz 4 pitches diferentes para que um dos nossos vendedores ele fizesse o teste entre cada um deles e que ali na frente a gente entendesse qual deu mais certo, qual gerou mais reunião. E aí a gente vai falar um pouco sobre como eu metrifiquei isso e como você pode metrificar os dados aí da sua empresa, tá? E aí, a partir do momento que você fizer um teste, fizer as documentações, enxergar um padrão de algum processo específico, né, algum procedimento dando certo, aí é o momento de você criar um playbook, documentar e replicar para outras pessoas. Mas uma dica é não perca tempo criando playbooks, deixando ele bonito, deixando super bem apresentado em processos ainda não validados, porque você vai perder tempo. E falando sobre playbook, se você não sabe o que é um playbook, a gente pode muito bem gravar um vídeo para falar só disso e a gente te ensinar a criar os melhores playbooks de vendas. Mas o playbook nada mais é do que um documento de um procedimento ou de um processo da empresa, um processo operacional, ou de uma orientação de um pitch de vendas, por exemplo, tá? Isso torna muito mais fácil para uma pessoa que está chegando de acompanhar o que deve ser feito e como deve ser feito. Por isso impacta na previsibilidade do que vai acontecer e na escala, porque você consegue, através de um vídeo ou de um documento, treinar 10 pessoas de uma vez. Se você tivesse que ensinar elas uma por uma, você teria 10 vezes o mesmo trabalho. Bom, vamos falar aqui de alguns processos que a gente tem no processo de vendas, em toda a cadeia de vendas. A gente tem um processo de qualificação, tá? Por que esses processos eles são importantes? Aqui a gente tem que pensar o seguinte: leads qualificados passam, leads desqualificados são filtrados. Andrew Groove, no livro Gestão de Alta Performance, ele ensina pra gente algo fantástico. Ele fala que a gente precisa trazer melhorias, otimizações na etapa de menor valor do produto. O que significa isso? Eu não posso deixar leads desqualificados passarem por uma reunião, por exemplo, porque senão eu vou ter que aumentar meu número de closers para fazerem essas reuniões, para darem conta dessas reuniões que na verdade não são qualificadas. Seria muito mais inteligente eu ter um processo de SDRs bem estruturado, que eles qualificassem e não deixassem passar leads qualificados.
Ou melhor que isso, que eu tivesse um processo de growth em que eu trago leads melhores e mais qualificados e os SDRs, eles só precisam tratar com esses leads qualificados. Isso é o que a gente chama geralmente de MQL, né? Marketing Qualified Leads, e SQL, Sales Qualified Leads, tá? Então a gente sempre tem que otimizar na etapa de menor valor. Isso vai garantir muita eficiência na sua operação. E para melhorar a qualificação dos seus leads, eu trago aqui duas técnicas que são interessantes. Uma que é a MedPeak, vou deixar aqui no vídeo para vocês verem, e a outra é a GPCTBA, que basicamente vocês vão entender se aquele lead tem os requisitos para poder avançar no processo de vendas da sua empresa. Bom, falando de processos de venda, eu vou trazer aqui um ensinamento mais sobre a estrutura da reunião. A gente baseia aqui nossa reunião muito em um livro chamado A Venda Desafiadora. Obviamente que durante uma reunião, durante um processo de vendas, existem técnicas de diversas as fontes, né, e até empíricas, né, de experiência aqui do nosso time, mas a estrutura básica da nossa reunião aqui, ela se baseia no livro Venda Desafiadora. Bom, a gente tem também o processo de fechamento. Por quê? Não adianta de nada você ter uma reunião maravilhosa se você não sabe conduzir o cliente pós-reunião. E aí, esses erros podem envolver demora no envio da proposta, pode ser um follow-up genérico e sem agregar valor, pode ser uma falta de clareza da necessidade do cliente. Então você fez a reunião com o cliente, achou que ele precisava de A, mas na verdade ele precisava de um A mais B ou B, e aí você está insistindo em algo que o cliente não precisa e ele às vezes tem até vergonha de te falar que na verdade não é aquilo que ele quer. Ou ele tá com dúvida e você não ajudou com clareza ele nesse ponto, tá? Outro quesito também pode ser a falta de compromisso no final da reunião. Essa falta de compromisso é responsável por um aumento muito grande no lead time e a confusão mental do vendedor de como seguir com aquela reunião. Bom, como que você melhora o seu processo de fechamento? Aqui eu vou trazer alguns exemplos que a gente utiliza aqui e que você pode aplicar também ao seu processo. Eu posso enviar a minha proposta por e-mail para o meu cliente, de forma que eu rastreie a abertura desse e-mail. Ou seja, eu sei quando ele abriu, eu sei quantas vezes ele clicou no link. E eu posso usar uma estratégia, um processo que, quando ele abriu a proposta, depois de 2 minutos, 5 minutos, eu ligo para ele. É muito mais fácil eu conversar com ele enquanto ele está vendo a minha proposta do que em um momento aleatório que eu nem sei se ele está podendo me atender. Outro ponto, a gente pode enviar materiais ricos. Podem ser e-books, pode ser uma newsletter, podem ser notícias específicas daquele nicho daquele cliente, tá? Ou pode ser até um material dedicado àquele cliente, a depender do tamanho dele e o quão importante é fechar aquele cliente para você. Outro quesito que pode ser legal é você enviar um resumo do que foi conversado, né? O que vocês conversaram, quais as dores deles e como o seu produto resolve aquelas dores. Isso é legal porque você traz, primeiro, logo depois da reunião, uma lembrança e deixa fresco na memória dele, e também posteriormente isso pode tanto te ajudar a ter mais informações e também ajudar o cliente. Uma outra dica que você pode ter é utilizar ferramentas que gravam, transcrevem e até te ajudam com inteligência artificial a direcionar o pós-venda, tá? Então, quando eu falo de processo de fechamento, esses são os principais pontos para ficarmos atentos, tá? Obviamente, existe toda a parte de como fazer uma boa reunião, como ali os detalhes da reunião e como fazer o fechamento da reunião, mas esse vídeo não vai entrar tanto nesses detalhes, talvez em um próximo. O último ponto que a gente tem aqui são os processos de pós-venda. É muito mais caro você conquistar um cliente novo do que reter um cliente atual. Chega a ser de 5 a 7 vezes mais caro. Então, insista muito em ter um processo tanto de onboarding quanto de operação ou até a qualidade do seu produto impecáveis, tá? Falando de onboarding aqui, o que é importante? Primeiro, que você tenha o onboard muito bem alinhado de como que vai acontecer, quais etapas e quais os prazos. Os compradores hoje estão muito impacientes, então alinhe esses pontos e tenha velocidade nesse onboarding. E também faça um alinhamento logo após a venda do que foi vendido e o que vai ser entregue para ver se o cliente está alinhado com tudo isso. Outro ponto importante, tenha uma equipe de relacionamento e de CX para que você possa fazer acompanhamento desses leads e NPS. Dessa forma, você vai entender com clareza se o cliente está satisfeito ou se não está,
o que você pode melhorar no seu produto ou na sua operação, e você vai ter, primeiro, um relacionamento mais próximo com o seu cliente e, segundo, né, uma consciência muito maior do que você pode melhorar. E também tem uma equipe preparada para resolver conflitos. Os conflitos vão acontecer, não tente fugir deles, tente, obviamente, evitá-los, tá? Mas a melhor empresa não é aquela que tem menos erro, mas aquela que mais resolve os erros com maior velocidade. Então é aquela empresa que está prontificada ali, que está pronta para te ajudar o mais rápido possível. Outro ponto é, acompanhe as métricas principais do processo. Só olhe para itens qualitativos se você tiver alguma anomalia no seu processo ou se você estiver buscando otimizações, tá? Aí eu vou trazer alguns exemplos de métricas principais de um processo de venda. A gente tem aqui faturamento, a gente tem aqui número de reuniões, número de leads, ticket médio, taxa de conversão, lead time, motivos de perda, tá? É interessante que você analise o valor bruto total, mas também destrinche por vendedor ou por canal. Isso vai te dar mais clareza também se algum canal, por exemplo, está tendo uma taxa de conversão menor ou se algum canal tem um motivo de perda específico. E isso te dá munição para tomar planos de ação, para criar planos de ação e melhorar o seu processo de vendas. E aí eu tenho métricas do processo de maneira mais completa, como qual é o meu custo de aquisição de cliente, qual é o tempo médio que esse cliente fica comigo, ou qual a recorrência de compra desse cliente comigo, quanto que está o custo por lead, quanto que está o custo por reunião. Uma métrica importante para falar para vocês não é, na verdade, o CAC, né, que é o custo de aquisição de cliente, e sim o LTV sobre o CAC. Isso vai dar a saúde da sua operação. Bom, falando o ponto final aqui sobre metrificação, você pode fazer isso tanto dentro do seu CRM ou de outras plataformas gerenciais da operação, ou você pode criar um BI, né, um dashboard no BI, assim como esse que a gente tem aqui, e otimizar esse processo de metrificação. Bom, espero ter te ajudado a sua operação, a sua empresa. Caso tenha alguma dúvida, fique à vontade para deixar um comentário com uma pergunta e não se esqueça de deixar o like, porque isso vai ajudar muito o nosso canal e principalmente vai ajudar muitos empresários a desenvolverem seus processos de venda e escalarem suas empresas. Fechou? Conto com vocês e até o próximo vídeo.